Olá, bom dia, graça e paz, louvado seja Deus. Tudo bem com você? Tudo bem com sua família? Espero que tudo esteja bem. Juízes capítulo 20, os israelitas vingam o ultraje feito ao levita. É uma leitura bem extensa, amém? Eu queria chamar a atenção para algumas partes aqui que eu gostaria de comentar, mas queria que vocês lessem o capítulo todo, amém? É uma leitura extensa, nós vamos entender. E nesses 48 versículos, nós vamos ver que aqui o objetivo é extinguir o mal do meio de Israel. E sempre quando os estrangeiros estão no meio do povo, eles vão conseguir fazer com que irmão se levante contra irmão, né? Na verdade, quando o povo de Israel se levanta aqui para resolver esse ultraje do que havia acontecido à concubina e ao levita, né? Eles primeiro mandam aos benjamitas que entreguem aqueles homens de Belial para que eles possam exterminar o mal do meio do povo. Mas, irmãos, os homens de Benjamim, da tribo de Benjamim, eles vão defender aqueles homens de Belial contra o povo de Israel. E é interessante, o povo de Israel vai consultar ao Senhor e o Senhor vai mandar eles irem pelejar contra os benjamitas. Amém? É interessante também a gente observar aqui, eu queria chamar a atenção de vocês para o versículo 28, porque vai trazer um relato interessante. Amém? O versículo 28 diz assim: E Fíneas, filha de Eleazar, filho de Arão, ministrava perante ela naqueles dias, dizendo: Tornaremos a sair ainda a pelejar contra os filhos de Benjamim, nosso irmão, ou desistiremos? Respondeu o Senhor: Subi, que amanhã eu os entregarei nas vossas mãos. Amém? Então, Fíneas era o sacerdote no período de Josué, capítulo 22, versículo 13. O fato dele ainda estar servindo como sacerdote sugere que esse incidente não está registrado de forma cronológica. Isso aconteceu durante o período inicial do livro ou do tempo dos juízes, logo depois da morte de Josué. Então, esse fato, né, esse epílogo que narra essa situação do levita e da concubina, apesar de estar nos 3 últimos capítulos de Josué, quando nós lemos o texto aqui no versículo 28, ele vai narrar um período inicial, amém? Logo após a morte de Josué ali, um período, no tempo que não se levantou alguém que buscasse ao Senhor, então os filhos de Israel faziam como queriam, né? Então, é algo que nós precisamos entender aqui também, amém? Aqui no capítulo 20, nós vamos ver o ajuntamento da congregação, né? A congregação se ajuntou, exceto os benjamitas, podemos ver isso no versículo 3, e o povo de Jabes de Gileade. Nós vemos isso lá do versículo 8 ao 9. Desde Dan até Beceba, era uma expressão convencional para se referir aos limites norte, em Dan, e sul, em Beceba de Israel. Então, nós vemos aqui algo interessante. Outra coisa no versículo 9, né? Vai dizer que eles estão reunidos ali, aí diz o versículo: Porém, isto é o que faremos a Gibeá. Subiremos contra ela por sorte. Ao 10 diz: Tomaremos 10 homens de 100 tribos. Tomaremos 10 homens de 100 de todas as tribos de Israel, e 100.000 e 1.000 de 10.000, para providenciarmos mantimento para o povo, a fim de que este, vindo a Gibeá de Benjamim, faça a ela conforme toda a loucura que tem feito em Israel. Assim se ajuntaram contra essa cidade todos os homens de Israel, unidos como um só homem. Então, muitos homens de Israel, né, se juntaram. Isso foi por sortes. Lançar sortes era uma forma comum de se determinar a vontade de Deus. Israel finalmente achava-se coeso como um corpo único. Agora, infelizmente, foi preciso este acontecimento altroz para uni-los. Então, o levita corta a concubina em 12 partes, manda para as tribos, né? E essas tribos vão se unir para aplacar esse mal, vindo
somente contra os filhos de Belial, mas os benjamitas eles não entregaram, tá certo? Então diz aqui, olha, contaram-se naqueles dias dos filhos de Benjamim, vindos da cidade, eram 26 mil homens que puxavam da espada, afora os moradores de Gibeá, de que se contava 700 homens escolhidos. Entre todo o povo havia 600 homens escolhidos canhotos, os quais atiravam com a funda uma pedra num cabelo e não erravam. Então vejam que eram homens habilidosos, né? Mas infelizmente Israel tem um exército muito maior, né? Então é interessante nós vermos aqui, porque no versículo 21 vai dizer, então os filhos de Benjamim saíram a Gibeá e derribaram por terra naquele dia 22 mil dos homens de Israel. Porém, se animou o povo dos homens de Israel e tornaram a ordenar-se para a peleja, no lugar onde no primeiro dia o tinham feito. Assim subiram os filhos de Israel, choraram perante o Senhor até a tarde e consultaram ao Senhor, dizendo, tornaremos a pelejar contra os filhos de Benjamim, nosso irmão? Respondeu o Senhor, subi contra eles. Então Deus estava abençoando o povo de Israel, né? E a guerra vai ser feita de tal maneira aqui que vão sobrar somente 600 homens dos benjamitas. Olha que coisa, não é brincadeira não, viu? Realmente é algo que nós temos que observar, é algo que nós temos que aprender. Então, que Deus ele tenha misericórdia, né, de quando o mal entra e destrói e faz com que os irmãos se levantem contra os irmãos. Então é muito importante nós observarmos essa história aqui, amém? Podemos alocar ela direitinho e entender, né, esse período da história de Israel. E como pessoas, quando elas são filhas de Belial, ou seja, filhas do maligno, elas podem influenciar os filhos de Deus a se voltarem uns contra os outros. E aqui nós vemos irmãos contra irmãos, por causa de algo que foi feito por um grupo de pessoas que realmente eram filhos de Belial, como diz o texto, né? Eram pessoas que não tinham pudor, não tinham essência, eram inimigos, mas conseguiram enganar o povo de Deus e ali coabitar, ali coexistir e trazer tão grande mal para o povo de Israel. Amém? Então, que nós possamos, em nome de Jesus, né, buscar a Deus, guardar o nosso coração, não nos contaminar com as coisas do mundo, nem com relacionamentos mundanos que vão nos distanciar do propósito de Deus, que vão nos afastar da vocação de Deus para a nossa vida, que vai fazer com que a gente se torne insensível, né, a tudo aquilo que Deus defende como nós devemos viver a nossa vida, amém? De forma sensata, justa e piedosa, porque é isso que a graça de Deus vai nos ensinar, amém? Qualquer insensatez, qualquer injustiça, qualquer impiedade, isso não vem de Deus e precisa, em nome de Jesus, ser banido das nossas vidas, amém? Precisa ser retirado das nossas vidas. Para isso nós temos a palavra de Deus e temos também a ação do Espírito Santo. Amanhã nós encerramos o comentário do livro de Juízes. Espero que você tenha sido grandemente abençoado. Se você não é inscrito no canal, pode se inscrever. Amém? Compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas possível. E hoje à noite nós teremos nossa casa de oração a partir das 19h30. Venha estar conosco para estarmos juntos orando. E logo após as 20 horas, nossa escola bíblica. Tem sido um tempo glorioso. Amém? Faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Que Deus te abençoe e até amanhã.